Aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer a cada um de vocês, amigos e irmãos que nos acompanham no estudo da Bíblia a cada dia, nos comentários que nós fazemos. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas. Se você quiser pedir oração, quiser fazer algum comentário do estudo, quiser fazer perguntas, escreva para o nosso e-mail ministériohoratranquila@gmail.com. É tudo junto, com letra minúscula e não tem acento no ministério. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade e também por este dia de vida que Ele está nos concedendo. Nós iremos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a nossa gratidão por este dia de vida que estás nos concedendo, a nossa gratidão pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento da Tua Palavra e também nos dê capacidade, desejo e força de colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Que nós tenhamos as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos objetivos realizados segundo a Tua santa vontade e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, nesta nossa série Em Cristo Somos Um, nós vamos estudar um conselho que foi dado por Jesus de como devemos proceder como cristãos quando surge um conflito na comunidade na qual congregamos. Nós iremos ler Mateus, capítulo 18, versos 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui nos é dado 3 passos a serem tomados para que o conflito interpessoal chegue ao conhecimento de um menor número de membros possível. Se nós seguirmos este conselho de Jesus, este conflito ele será solucionado de uma maneira bem prática. Agora, se não seguimos o conselho que Jesus nos deixou, esse conflito que era entre 2 pessoas e podia ter sido solucionado, vai cair no ouvido de um maior número de irmãos, gerando assim discórdia entre outros irmãos. Isso pode afetar a comunhão dos outros irmãos. Por quê? As pessoas, então, elas começam a tomar partido por um ou por outro. Às vezes era um conflito pequeno que, seguido a orientação de Jesus, orando e buscando a direção do Espírito Santo, o problema teria se resolvido, os irmãos teriam se reconciliado e não teria trazido tanta discórdia entre um maior número de irmãos. Se o primeiro passo que Jesus aqui nos indica não der certo, nós então deveremos buscar o segundo passo, que é levar 2 ou 3 testemunhas para que seja confirmado aquilo que ali for resolvido. Agora, se ainda assim o conflito não for resolvido, então deve levar-se à igreja, não publicamente na hora do culto, a pessoa se levantar e começar a falar para que a igreja toda saiba, não é isso. Levar à igreja através do líder da igreja, através da liderança da igreja, através do corpo de membros que se reúne para tomar decisões. E então, a igreja, através daqueles líderes, tomando conhecimento da situação
e as partes estando presentes para se exporem o que foi que aconteceu, então esta reunião de líderes, ela vai tomar uma decisão com relação àquele problema e então o caso terá que ser resolvido. O que acontece muitas das vezes conosco, seres humanos, é que o orgulho nos impede de nós procurarmos a pessoa que nos ofendeu e procurar conversar civilizadamente, conversar, dialogar e procurar resolver ali aquela situação que foi criada. Mas normalmente o que acontece é que nós já vamos conversar com a outra pessoa com um ânimo alterado. Nós vamos, tipo assim, querer tirar satisfação, o que foi que ela fez, o que foi que ela falou. E então, ao invés de se resolver ali o conflito, nós vamos criar mais problemas. Nós vamos criar ira, rancor entre um e outro e ficará difícil de se solucionar. Mas quando nós, falando como cristãos, oramos a Deus, buscamos a direção do Espírito Santo para que nos conduza na conversação, no diálogo com a pessoa que nós estamos buscando para reconciliar, se nós buscamos a direção do Espírito Santo e oramos, com certeza Deus vai nos direcionar para que o problema seja resolvido. Agora, na maioria das vezes, o que acontece é quando alguém nos faz algum mal, nós falamos para outras pessoas, outros irmãos da igreja, e então aquele conflito que era entre duas pessoas, como eu disse aqui, interpessoal, ele se torna uma coisa generalizada, porque as pessoas começam então a tomar partido a favor de um, a favor do outro, e então surge aquela discórdia entre os irmãos na igreja. E isso é ruim, por quê? Por causa da reputação que os irmãos vão trazer para com a sociedade. Por isso que Jesus disse, se alguém te fizer alguma coisa, vai a ele, converse com ele. Se ele aceitar, você ganhou um irmão. Porque quanto menos pessoas estiverem envolvidas no problema, mais fácil será a solução deste problema. O estudo que estamos fazendo esta semana fala de relacionamentos rompidos. E nós já vimos exemplos esta semana de como esses relacionamentos rompidos foram resolvidos. E nós hoje, na época em que nós estamos vivendo, deveremos seguir estes conselhos de Jesus porque eles ainda são válidos e serão válidos até quando o mundo existir. É nós primeiro buscarmos a pessoa, se ela não aceitar, vamos então com 2 ou 3 testemunhas buscar a reconciliação. Se ela não aceitar, então nós vamos levá-la à igreja, como eu disse, à liderança da igreja, ao pastor ou aqueles líderes que se reúnem, chamado uma comissão, para decidir o caso. Deus, Ele quer que nós vivamos em paz, em união, em harmonia uns com os outros, principalmente nós, irmãos de igreja. Porque quando nós não solucionamos este problema, quando nós não aceitamos a reconciliação, diz aqui a palavra de Deus, que ele será considerado como gentil e publicano. Eram pessoas rejeitadas na sociedade judaica. E então, aquela pessoa seria uma pessoa rejeitada. Mas, mesmo assim, quando surgir a oportunidade de uma reconciliação, nós deveremos estar prontos para reconciliar, para perdoar, para que haja união entre as partes e, principalmente, união na comunidade da igreja. Nós, de maneira alguma, deveremos permitir que o nosso ressentimento contra alguém se torne uma maldade. Nós não deveremos deixar que a ferida ela se inflame e contamine aqueles que estão ao redor com palavras venenosas que manchem a mente daqueles que as ouvem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós iremos voltar amanhã para concluir o estudo desta semana, mas lembre-se,
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.